Esse vídeo tem por objetivo ensinar vocês a formatar texto e a personalizar. Eu dividi em 4 exemplos: formatar texto, data e hora, personalizado, e aqui o modo contábil, quando coloca-se valores negativos entre parênteses. Vamos iniciar aqui pela formatação de texto. Quando eu tenho um número, ele sempre vai estar alinhado do lado esquerdo. Então, se ele é geral e foi detectado como um número, ou então se ele é do tipo número, ou moeda, ou contábil, ou por percentual, note que ele sempre fica alinhado do lado direito. Então, essa daqui é uma informação muito útil, principalmente quando você importa dados de outras bases de dados. Algumas vezes você está vendo lá, ele é um número, só que ele está alinhado à esquerda. Então, isso daí já é um indício para você de que aquele campo não está formatado corretamente. Isso daí pode ocasionar problemas depois, na hora que você vai fazer uma operação matemática. Então, quando ocorrer esse tipo de problema, você deve de formatar o número corretamente para número, e se mesmo assim ele continuar alinhado ao lado esquerdo ou der algum erro, você verifica que pode ter espaço em branco, pode ter algum outro caractere que você não está conseguindo visualizar antes ou depois deste teu número. Isso daqui impacta lá nos teus cálculos matemáticos. Quando é texto, ele vai deixar normalmente aqui no modo padrão, como geral, ou você pode pegar e especificar ele no formato texto. Então aqui você está dizendo explicitamente o seguinte: olha, os valores contidos nessa célula são do tipo texto. Um segundo formato que nós podemos definir é o formato em relação à data e hora. Note que nós temos aqui um determinado valor. A data e hora aqui também está alinhando ao lado direito. Se ele estiver alinhado ao lado esquerdo, verifique para ver se ele colocou corretamente, porque da mesma forma, se eu for executar qualquer operação matemática em cima desses valores de data e hora, ele pode dar problema se não estiver corretamente formatado. Para eu formatar um valor aqui como data, eu tenho a opção aqui direto aqui do menu, que eu venho aqui data, e ele tem 2 formatos, né? Uma data estendida e uma data abreviada. Além disso, se eu verificar aqui a janela que tem os detalhes de formatação, ele traz aqui em data, e ele vai me trazer aqui diversos formatos para esta data. Eu quero colocar apenas o mês, eu quero colocar mês e ano. Então vocês aqui podem definir qual será o formato dessa data que você deseja colocar. Eu quero aqui por extenso, por exemplo. Ele vai colocar por extenso. Um parênteses aqui. Quando a célula sua ela é muito pequena e o valor que você está escrevendo ou o resultado ele é muito grande, principalmente para números ou para cálculos, ele vai colocar aqui a cerquilha, né? Então isso aqui não é um erro. Isso aqui quer dizer que a célula está pequena. Então, se você aumentar o tamanho da célula, ele vai ajustar aqui, vai escrever corretamente aqui este seu valor. Uma outra parte que nós temos aqui em relação à data é que muitas vezes você pode ter data oriunda de um outro país, como por exemplo Estados Unidos. Estados Unidos utiliza o formato mês, dia e ano. Então, se você está trabalhando com uma base de dados ou importou uma base de dados em inglês, ele pode ter este problema. Então, você pode aqui definir qual é a localidade. Então, aqui você pode ajustar e falar, olha, isso daqui está em inglês, e você pode definir inglês Canadá, inglês Estados Unidos, e ele vai entender que aquilo ali é uma data e não é algum outro, não é um texto que está dentro da tua célula. A hora, novamente, é o mesmo formato. Eu posso vir aqui e marcar diretamente a hora. Note que eu tenho diversos formatos, né? Hora,
minutos, mas aqui eu posso ter segundos. Podemos aqui também visualizar a hora com outros formatos. Se você está utilizando o AM e o PM, então você pode pegar e colocar desta forma, que ele vai alterar. Ao invés de ser 14h30, será 2h30 PM. E novamente aqui você pode definir aqui também localidade aqui para esta data e hora. Finalmente, quando nós temos aqui a junção de data e hora juntas, eu não tenho aqui uma opção de data e hora junto, né? Só tenho data e só hora. Então, neste caso, data e hora, ele é do tipo personalizado, que é o próximo item que nós vamos ver aqui. Então, ele está trazendo aqui, ó, personalizado, dia, mês, ano, um espaço, HHMM. Então, quer dizer que eu vou colocar esses dados aqui no formato de dia, barra, mês, barra, ano. Não quero este daqui com barra, eu quero com tracinho. Então, você pode alterar aqui, ó, e dar um OK. Ele já vai ajustar aqui para este formato que você definiu. Em relação ao formato personalizado, são todos aqueles formatos que não estão inclusos aqui nessas categorias. Então, eu tenho aqui embaixo o formato especializado, onde ele vai trazer, então, aqui esses determinados formatos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o número. Então, ó, ele vai exibir o número como ele é. 0.00, vai colocar decimal. Então, aqui você pode ter algum formato que não está previsto naqueles anteriores, você pode verificar aqui. Tá? Por exemplo, este último aqui, ó, tá colocando sinal da moeda, o separador de milhar. Então, você também pode vir aqui, se por acaso não tem como padrão lá naquele teu formato que você definiu. Por exemplo, o formato moeda não está trazendo este formato padronizado. Aqui nós temos alguns formatos, como por exemplo CPF, CNPJ, telefone. Esses formatos, eles estarão em duas partes. Ou estará aqui no modo especial, onde aqui no modo especial tem, por exemplo, aqui CEP. Vou colocar aqui CEP. Então, eu já formato ele neste modo especial de CEP. Eu tenho aqui o formato de telefone. Formato de telefone. Eu tenho a opção de aqui colocar, olha, já traz aqui um formato de telefone. Mas não é esse formato de telefone que eu quero. Ele é um formato um pouco diferente. Eu não consigo alterar este formato aqui dentro. Eu até posso aqui definir localidades e trazer formatos de outros locais. Se por acaso ele não tiver o formato aqui, daí tem a opção de você criar um formato. Então, neste caso aqui do telefone, nós podemos definir o formato como sendo o seguinte. Olha, o formato do telefone vai ser parênteses, 00, parênteses, um espaço em branco e os valores. Então, eu posso aqui alterar, né? Parênteses, 00, parênteses, espaço em branco, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, 1, 2, 3, 4. E aqui em cima ele já vai trazer um exemplo de como vai ficar o formato daquele meu telefone. Dou um OK, ele já cria naquele formato. Idem ao CPF. O CPF, se por acaso ele não tiver no modo especial, você também pode criar esse modo específico para o CPF. No caso aqui, eu já tinha criado este modelo, né? Então ele traz o quê? 000 barra ponto 000, então eu sigo aqui este formatinho, e a partir daqui ele vai formatar, então, este meu número como sendo um formato de CPF. O do CNPJ, então vamos supor que nós tenhamos estes determinados valores aqui sem a formatação. Então vou remover aqui essa
formatação. E agora nós teremos aqui este formato, então eu quero seguir este padrão, né? Então, como que eu vou inserir esses dados aqui dentro? Personalizado. Então, 00 barra ponto 123 barra ponto 123 barra, porque eu coloco a barra, né? 1234 barra tracinho 00. Ele vai colocar naquele meu determinado formato deste meu CNPJ aqui. Finalmente, o modo contábil, ele algumas vezes você pode encontrar valores como este daqui, ó. Quando ele está entre parênteses, ele significa que ele é um valor negativo. Então, na contabilidade usa-se bastante esse tipo de formatação, né? Ao invés de ter um sinal de negativo na frente ou em vermelho, ele coloca esses parênteses aqui. Então, como que funciona essa formatação? É da mesma maneira. Então, esse meu valor aqui, se eu for verificar lá nas opções de contábil, ó, ele não vai me trazer aqui como padrão esse tipo de formato. Então, tem que ir aqui no especializado, né? No personalizado, onde eu vou definir o padrão. Então, definir o padrão é este daqui. O que significa esses códigos, né? Então, ele vai dizer que é um código positivo, ele vai colocar, não coloca entre parênteses. Se for um código negativo, coloca entre parênteses. Qual é o símbolo que ele vai estar utilizando para a moeda? Enfim, utilizando isso daqui, você consegue fazer a formatação aqui do seu número no modo contábil.